Bem-vindos a todos, bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline e nesse canal eu ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. Hoje nós iremos fazer o nosso podcast, não foi na quarta, mas está sendo hoje na sexta. A gente não poderia, né, deixar mais uma semana aí sem o nosso podcast, então provavelmente você, se não ver agora esse podcast, você poderá ouvir através do Spotify, que também tem Café com Dislexia, ou Dislexia com Café, não lembro. Dislexia com Café. Dislexia com Café. E você pode ouvir através do Spotify. Depois a gente coloca tanto nos stories, tanto eu quanto a Mônica, a gente coloca o link do Spotify lá para você nos stories, tá bom? Então vai, Mônica, passo a palavra para você. Bom dia, gente. Bom dia. Sextou com podcast. Sextou na Semana Internacional de Dislexia. E meu nome é Mônica. Eu sou disléxica. Eu sou a fundadora do Sábios Disléxicos. E hoje vamos falar de um tema que é muito importante, que é o nosso diagnóstico. Né? Vamos falar sobre o diagnóstico. Como é que ele é feito. Você quer começar, Carol? Eu começo. Você quer explicar? Você quer que eu explique? Sim, vamos dividir, vamos dar aquele passo a passo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Como a Mônica começou a falar, sobre o diagnóstico da dislexia. Às vezes muitas mães ficam perdidas, não sabem qual profissional procurar, como fazer. Então a gente pensou em fazer esse podcast justamente para tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser vir para o YouTube, nós estamos aqui no YouTube Enfrentando a Dislexia, @Enfrentando a Dislexia. Fica até mais fácil visualmente, né, para você ver eu e a Mônica, e também comentar, escrever, tá bom? Então você pode vir aqui também para o YouTube. E antes da gente começar esse podcast, né, nada melhor do que de manhã tomar um cafezinho, né? Vamos lá. Nada melhor do que um café para começar o dia. Então, vamos lá, vamos falar como é feito o diagnóstico da dislexia. Então, o diagnóstico é o pontapé inicial, né? É o primeiro passinho, é o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito por profissionais especializados. Eles vão avaliar a dificuldade de acordo com as áreas que estão sendo afetadas naquela criança ou naquele adulto, né? Então, tem que ser profissionais especializados. Isso. E esses profissionais devem estar atentos, né? Devem ser, como a Mônica falou, especializados e treinados, porque a dislexia, o transtorno específico de aprendizagem, é muito novo, né? Principalmente no Brasil. Então, é um tema muito novo. Não são todas as faculdades que já estão atualizadas. Então, são cursos muito específicos. Então, estar atento, né, a qualquer sinal de dificuldade dessa criança ou do adolescente. E, por isso, todo profissional do setor deveria estar ciente dessa escala de avaliação que existe. Existe, entre os profissionais, tem vários testes. E esses testes são feitos justamente para que seja feita como se fosse uma triagem, tá? Feitos por... tinha uma palavra que eu tinha falado hoje de manhã, como se você falasse, ok, isso não, isso ok. Lembra da palavra que eu falei hoje de manhã? Vou lembrar. Não lembro. Exclusão. Exclusão. Não foi bem exclusão. Isso, você fez por exclusão. Né? E isso é muito interessante, porque quer dizer que não é um diagnóstico, fixo, né? Como o exame de sangue. Você vai lá, faz um exame de sangue, sai o resultado e beleza. A dislexia não, né? O transtorno de aprendizagem não. Minuciosamente, através de uma equipe multidisciplinar, cada um com a sua função, né? Feitos testes justamente para que a psicóloga apoie a fono apoie a psicopedagoga. E assim, através de vários testes, várias exclusões, não é dificuldade, não é isso, não é aquilo. Aí se chegue a
diagnóstico. Mas vamos começar do início. O que a gente precisa no início para fazer essas exclusões? Que você estava me contando que você fez, Mônica. Mas quando eu era pequena, porque eu achei interessante, porque mesmo sem saber, né, se tem informação da dislexia, a escola, mesmo naquela época, ela foi por exclusão. Então, eu lembrei que eu fiz o teste auditivo. Então, mesmo sem saber, eles tentaram eliminar a parte auditiva, né? Então, eu lembro direitinho, eu fui fazer o teste auditivo e eu lembro que o resultado foi ok, eu não tinha nenhum problema auditivo. Então, eles já excluíram o auditivo, né? Aí depois eu fui para fono para excluir. Então, eu fui passando, mesmo naquela época, eu fui passando por cada profissional. A quantidade era muito menor naquela época. Hoje tem a equipe multidisciplinar, né, que naquela época não se falava, né, equipe multidisciplinar, e também que hoje eles se conversam, né, os profissionais se conversam, então eles fazem reunião, eles trocam os resultados de cada um com o seu olhar, por isso a equipe multidisciplinar, que inclusive muita gente pergunta, não sei se te perguntam também, Carol, o que é, né, a equipe multidisciplinar. Então, cada um tem um olhar, né? O psicólogo tem um olhar, a fono tem um olhar, o neuro tem um olhar, e aí eles conversam para chegar num consenso. E naquela época não existia essa conversa entre os profissionais. Mas, de qualquer forma, a escola fez esse trabalho comigo, porque ela foi eliminando, né? Mal ou bem, ela foi eliminando. Ela me passou o teste auditivo, depois ela me passou pela fono, depois eu fui para psicóloga, aí eu fui fazer testes de QI. Eu só não tive o diagnóstico porque na época não existia. Porque se existisse, eu fiz o caminho. Né? Eu achei super interessante ficar relembrando do caminho que eu fiz. Que é um caminho que hoje em dia, né, é o caminho que todo mundo orienta a ser feito. Sim, é verdade. Então, para mim, quando eu era pequena, eu também fiz esse início, né? Que é o teste auditivo e o teste oftalmológico. Porque justamente se essa criança tiver problema de audição, ali você já capta na hora, né? Ok, então a gente descartou a probabilidade de ser dislexia. Se o problema é oftalmológico, ok. Então essa criança precisa usar óculos, não estava vendo direito, agora está vendo. Mas aí tem que ter uma consequência, né? Ela tem que começar a ir bem na escola. Ela tem que começar a produzir. Né? Se você leva no médico, leva no oftalmo, leva no fonoaudiólogo. No fonoaudiólogo não. Oftalmologista. Ai, são palavras tão grandes. E ver que não tem resultado, que as dificuldades persistem, aí sucessivamente você vai para uma fono, né? O primeiro passo é a fono. Por quê? Porque a fono trabalha com a linguagem. Então ela vai ver qual é essa dificuldade através de testes, né? Vai descartando ali o que não é necessário. E o que o pai e a mãe têm que entender é que, até a professora mesmo, é que não são todos os fonoaudiólogos que são especializados para identificar a dislexia, né? Então você tem que ir em que você tem que perguntar mesmo. Acho que você tem que chegar e falar: olha, eu gostaria de saber se minha filha tem dislexia ou não. A senhora faz os testes para saber se essa criança tem transtorno de aprendizagem? Porque vão ter, né, profissionais que... E você vai gastar dinheiro, como já aconteceu comigo, e não sair da mesma... do nível onde aqui meu filho estava. Então é importantíssimo saber essa passagem, né, de profissionais entre a equipe multidisciplinar, o neuropediatra, descartar entre exames como o oculista, o exame audiométrico, para justamente poder ir descartando até chegar na dislexia, se for dislexia, né? Se for uma dificuldade de aprendizagem, vão passar 2, 3 meses, aquela criança não vai ter mais a dificuldade.
vai ter passado, né? Provavelmente era um período que ela estava passando com a família, um luto, ou mesmo até um ambiente onde ela estava que não era propício, ela não estava se sentindo bem na sala de aula, né? Até mesmo as crianças da pandemia, tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, que não é dislexia. Então, é importante para o pai e para a mãe entender que existem N fatores até chegar no laudo conclusivo, né, da dislexia. E a mãe tem um papel principal nesse passo aí. Porque é a mãe que leva, né? Vamos falar a verdade. Estou falando ontem em uma live com a Karina. No final das contas, por mais que a gente não quer ser masculista, nem feminista, nem nada. Mas no final, Mas né? é a mãe. É a mãe. Foi sua mãe né? que te levou? Foi, claro. A minha também. Você lembra assim, ó, da minha imagem, tá minha mãe me levando para fono, tá minha mãe levando para o teste auditivo, minha mãe me levando para o teste de QI, minha mãe. Meu pai estava trabalhando, ele não tinha nem como. Não tinha como. Então, verdade. Eu lembro deles dois me levando para psicóloga no sábado, isso eu lembro, porque como era sábado de manhã, aí eu lembro que eles me levavam, e era longe a psicóloga. Aí eles me levavam, aproveitavam que estavam para um outro lado da cidade, que na época eu morava no Rio. Aí eles faziam coisas, isso eu lembro. Mas assim, olha. O dia a dia de levar mesmo, era minha mãe. Olha, então tem jeito aqui também. Tanto a minha mãe me levava nos psicólogos para fazer os exames. Tanto é que o óculos, eu coloquei o óculos, eu tinha 8 anos. Porque eu tinha dificuldade, né? Eles achavam que a dificuldade era essa, mas eu já tinha estigmatismo. Então, deu uma melhorada, mas não era esse o problema, né? Real. Mas nos anos 80, final de anos 80 e início de anos 90, não se falava da palavra dislexia, né? Então, Não se foi... Mas eu lembro que tinha também oculista, oftalmo, e na verdade, eu nunca tive problema de visão. Então, ninguém nem pensava, porque eu chegava lá e era muito tranquilo, sabe? Eu lembro que até o oftalmo, eu lembro do oftalmo falar assim, olha, isso aqui não é prova, não. Eu só quero que você fale realmente o que você está enxergando. E eu falava assim, A, B, C, D, sabe, bem rápido. Ele falava, nossa, visão, não. Tanto é que eu só fui botar óculos agora, depois dos 40. Aí eu não tinha, mas eu lembro. E detalhe, o meu irmão, minha mãe aproveitou levar meu irmão do ouvido, né? E meu irmão tinha alguma coisinha, assim, uma besteirinha. Mas era besteirinha, que nunca afetou nada. E o meu não. O meu, ele falou, não, ela escuta, né, perfeitamente. Aí já, se fosse hoje, eu ia passar pelos passos certinho até chegar na dislexia. Sim. Certinho. Sim, com certeza. E a escola fez um trabalho... Não, o que você falou? Desculpa, não te ouvi. Não, a escola até que fez um trabalho bom para quem não tinha muita informação, né? Porque ela mal bem, ela caminhou certinho, ela só não tinha o resultado na época. Sim, verdade. O caminho é esse mesmo. Da minha época também era isso. A gente tem quase a mesma idade, né? Então, sim. O caminho era esse mesmo. Às vezes as mães perguntam, amor, e depois vou fazer uma live. Vou filmar ele aqui, ó. Peraí, porque ele sai correndo. Depois, mamãe tá numa live. Depois, mamãe tá numa live. Depois, quer falar de comida agora. Que aqui é hora de almoço. Eu falei, depois. Mamãe tá numa live agora. Sai fora. Ou então senta aí e vamos conversar, gente. Que ele tá, né, bem no assunto. Eu viro a câmera e sai correndo. Pega um café para o André também. É verdade. Eles adoram sushi. Então eu comprei e falei, olha, mamãe vai ter uma live, então mamãe vai se preparar. E como é horário de almoço agora, eles chegaram da escola, né? Eu falei, eu vou deixar a mesa pronta, o rapaz vai chegar e vocês peguem lá embaixo, tá bom? Aí o rapaz me ligou, o telefone tava tocando, era o rapaz, o motoboy. Ligou. E eu cancelando as ligações, ele ligando. Aí o André falou assim, entrou aqui e falou assim, mamãe, o sushi chegou, mas como é que a gente vai dividir? Aí eu olhei assim, falei, amor, depois, come quando você quiser, né?
Depois a gente... Não, porque são todos muito bons. Aí eu... vou virar a câmera. E ele saiu correndo. Ai, essas crianças. Porque ele iria comer tudo, né? Claro. Por isso que ele veio perguntar quanto eu queria, né? Entendi. Pra deixar só o seu ali, né? O resto... Sim. Mônica, mas voltando aqui para gente, para o nosso tema, muitas mães perguntam qual é o caminho, né? O que uma equipe multidisciplinar pergunta, né? Quais são as questões? O que você tem que fazer quando você vai lá? O que eu poderia já adiantar para essa mãe, né, que tem essa dúvida? Normalmente, quando você vai numa consulta com uma psicóloga, com uma neuropediatra, justamente para dar início a esse laudo, né, a esse, vamos dizer assim, início de pesquisa para ver se é dislexia ou não, eles vão fazer uma anamnese. Então, a médica vai perguntar a vida da sua filha todinha, desde a sua gravidez, como foi, como é que você engravidou, até quando as crianças nasceram. Como nasceu? Foi parto normal? Foi parto cesáreo? Tudo. Você vai precisar lembrar de tudo. Se você tiver cartela clínica do hospital, leve, porque vai ser importante. Ela engatinhou? Ela caminhou? A criança rolou? Né? A criança falou? Com quantos anos falou? Que palavra falou? Você lembra? Então, tudo é necessário, imprescindível, para que esteja dentro desse, vamos dizer assim, desse documento, né? Para que esse documento seja levado para outros profissionais, para que essa equipe de fono, psicopedagogo, psicólogo, neuropediatra, consiga fechar esse laudo e entender qual é a dificuldade dessa criança, né? Então, é muito importante quando você conta, você lembra das coisas e conta. Sabe por quê? Porque isso, quando eu estava lá na consulta médica, comecei a lembrar de mim, Mônica. Eu comecei a lembrar de quando eu era pequena. Aí a doutora falava as coisas, eu falava, mas eu também fazia isso. Eu também errava, eu também repeti de ano, eu também não conseguia memorizar. E aí sai o pai e a mãe da consulta médica ou chorando ou aliviados, falando, meu Deus, o meu filho tem a mesma coisa que eu. Então, quer dizer, eu também provavelmente sou disléxica. E isso é muito interessante. Isso mexe com a família inteira, né? É um processo... graças a Deus, dislexia não é doença, né? Não é uma doença terminal, você não vai morrer por causa disso. Não façam drama. Eu já vejo mães aqui que fazem dramas, assim. É uma coisa que dá para se lidar e hoje em dia tem método de estudo, adaptações, beleza, né? Mas é importante saber esse passo a passo. Você lembra alguma coisa quando você foi fazer com a fono? Então, eu acho, assim, muito interessante algumas perguntas que eu não sabia que era dislexia, mas, assim, foi a mesma coisa, né? Tive que contar tudo, desde a gestação, por exemplo, se eu mamei na mamadeira há muito tempo, chupei chupeta há muito tempo, toda essa pergunta, né? Essa questão toda da infância. Como eu sou adulta, aí ela queria saber toda a minha vida escolar. Então, o que eu sentia na hora da prova, tudo, assim, cada detalhe da vida, minha vida escolar, faculdade, tudo. Mas sabe o que eu achei super interessante? Porque a gente pensa muito na escola, a gente sempre fala isso aqui, né? Todo mundo pensa na dislexia muito na escola. Mas tem perguntas que ela faz da nossa vida. E que ela me perguntou coisas que eu falei, mas eu nunca fui boa nisso. Aí ela falou assim, sim, é um sinal, né? Acho que com o adulto é um pouco diferente, porque elas vão conversando, né? A gente verbaliza, a criança não consegue, né, verbalizar, a gente verbaliza, então fica um pouco mais conversa, né? Então, assim, várias perguntas que ela me fez, você tem de dimensão, por exemplo, eu sempre tive dificuldade de dimensão. E aí, quando ela faz perguntas, né, não direta, mas para entender se você tem essa dificuldade,
Eu fiquei, meu Deus, é mesmo? Gente, olha, se eu lembrar, eu sempre tive problema com isso, mas eu nunca pensei. Aí eu acho Nunca conectou, né? não, eu não conectava. Aí ela vai fazendo perguntas que você vai, meu Deus, é mesmo, olha, desde pequena. É bem legal, assim, né? Eu não sei, eu quis tanto, Carol, fazer esse diagnóstico, mas tanto, eu não queria o positivo, eu queria passar por esse processo para saber se eu tinha dislexia ou não. Eu queria uma resposta. Eu queria tanto, tanto. Eu curti, você acredita que eu curti o processo? Eu curti muito, eu queria saber, eu queria entender, sabe, o que acontecia comigo. Aí, quando ela vai fazer uma pergunta do passado, né, de quando eu era criança, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, olha isso mesmo. E são várias e várias e várias perguntas, né? Sim. Mônica, uma moça chamada Ana Paula. Ana Paula, acho que estava na live de ontem, se eu não me engano, né? Ela falou assim: e quem faz equipe por plano de saúde, geralmente a rotatividade é grande e eles tendem a não deixar relatório que cobro sempre, porque perdemos o histórico desse tratamento já analisado. Isso é péssimo. Mas sabe o que você pode fazer, Ana Paula, a próxima vez? Se você estiver falando sobre a sua filha, você fala para a doutora, para a fono, para quem você estiver fazendo. Fala, olha, senhora, por favor, anote, porque isso vai me ajudar a ter um documento, um respaldo para passar para o próximo profissional. Justamente porque a equipe multidisciplinar trabalha com papéis, né? São documentos que elas precisam anexar, juntar, não, né? Como é que fala? Unir. Então, eu chamo de juntar de documento, mas é por causa do direito. A juntar de documento. O direito fala assim. Ah, então tá bom, então tá certo. Se o direito fala assim, tá certo. Porque no final tem uma reunião dessa equipe e cada um vai dar o seu parecer. Então é imprescindível esse documento. Você fala na hora da Paula. Então você fala, doutora, se a senhora não quiser, eu posso gravar. Aí ela vai falar, não, por causa da privacy, não pode gravar. Você fala, então a senhora escreva, por favor. Gente, a gente tem que ser direto. A gente não pode perder tempo nessa. Principalmente quando fala sobre saúde, né? A gente não pode perder tempo nessa área, não. Porque ninguém tá nem aí, né? Oi? E o relatório final, se ela não tiver, né? É importantíssimo, vai ficar anos esperando que alguém escreva. Não, é importantíssimo ter. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi depois de velha? Eu aprendi que são poucos os profissionais. Profissionais eu coloco todo mundo, tá? Professores, médicos, enfermeiros, que realmente se importam com você. Existem milhares, mas são poucos esses que existem. Normalmente, as pessoas trabalham e empurram com a barriga para receber o salário, porque tem que trabalhar. Mas aqueles que trabalham com amor, com paixão, porque viu o resultado daquela pessoa e fala: meu Deus, eu ajudei a transformar uma vida. São poucos, Mônica. E aí você vê que você tem que lutar com unhas e dentes para tudo. Tudo. Incrível. Eu vejo aqui na Itália, eu tenho que lutar todos os dias para tudo. E olha que aqui eu sou casada com italiano, né? Então, assim, a minha vida é muito mais fácil do que de um imigrante que vem marido, mulher, filho, sabe? Eu não tenho preconceito aqui, ninguém nunca me faltou com respeito. Então, assim, sempre fui tratada muito bem. Mas, assim mesmo, eu tenho sempre que lutar com unhas e dentes. Se eu for no médico, se eu for numa fono, qualquer outro, eu peço o relatório. Elas falam, eu te entrego na próxima semana. Eu ligo, mando um e-mail, eu falo, e aí, tal? Ela, sim, tá pronto, tal. Eles mandam, são bem precisos aqui, bem organizados. Mas eu tenho que estar reforçando. Se a gente deixar, mesma coisa acontece com a professora da escola, né? A gente deixar, a pessoa falar, não se importou, então deixa passar, né? Infelizmente,
infelizmente eles têm que lutar, né? Sim. Não tem jeito não. A escola é tudo, tudo. A escola que fala, não, não precisa fazer nada não, tem que lutar. A gente não pode ficar esperando deles. De ninguém, nem dos profissionais, nem da escola. É a gente pelas crianças, né? É verdade, é verdade. Eu tô falando aqui, Carol, eu falo muito, eu cobro, estou indo a 2 psicopedagogas, venho brigando por isso na clínica. Isso mesmo, Ana Paula, brava. Mas por que você vai em 2 psicopedagogas? Uma não ajuda? Já uma? Eu tentei fazer nas férias em São Paulo, na ABCD, seria em 4 dias. Achei corrido demais e custa 4.000 reais. Esse é o Então, problema. tem esse problema. Tanto na ABD como na ABCD. Olha, eu não sei se você sabe, Ana Paula, para quem está na live aqui, quem entrar no meu curso, a ABD, a gente tem uma colaboração. Quem entra no meu curso sai com um documento que eu te entrego e você pode fazer todo o laudo lá, toda a papelada com eles, e eles te dão um desconto, mas é só para quem, né, comprova que está dentro do meu curso. E você tem um desconto. Porque realmente é muito caro. Se você fizer todo o processo particular, quando é criança, para levar para a escola, o laudo, é caro, infelizmente. Por quê? Porque é tudo muito novo. Porque começou agora essa procura, né? Esse nome, dislexia. Então, é tudo muito novo. Então, infelizmente, no particular, ainda é caro. É uma realidade, né? Que é realmente muito caro. Sim. Ela falou que a briga com a escola é grande, né? Ainda é grande. Sim. Tá, eu acho que eu tô lendo com delay. Tô lendo a mensagem dela anterior sempre. Tô lendo com delay. Não é fácil. Agora que eu vi. Ela é do Rio, Ana Paula. Ótimo, eu não sabia, mas a ABD é do Rio. Não, ABD, eu não sei se tem ABD no Rio. Tem ABD no Rio? Eu não sei. Eu sei que tem em São Paulo. Aqui eu fiz o contato, aqui eu converso, que a gente já fez live e tal. É a sede de São Paulo, mas eu acho que a ABD, em qualquer lugar, é ABD, né? Associação Brasileira de Dislexia. Só levar o papel e aí você vai, eles te encaminham para o SEDA, que é o Centro Especializado de Transtorno de Aprendizagem, e você faz todo o processo com eles lá. Isso é legal porque o relatório, o laudo do SEDA é um relatório internacional, né? Porque eles têm parceria com a Associação Internacional de Dislexia. Então, sua filha pode estudar no mundo inteiro com esse documento e isso é uma coisa que eu quero fazer para o Andrea. Quando eu for para o Brasil e levar as crianças, eu quero muito que ele faça de novo, leve o laudo daqui, né? E faça lá também. Porque esse internacional, ele pode entrar em qualquer faculdade, né? E isso é maravilhoso. Uma oportunidade única. É verdade. Ok. E o que mais que a gente estava falando? Que eu perdi o fio da meada. A gente estava falando sobre... A gente chegou no relatório, né? Que aí eles todos vão se reunir e vão fazer o relatório. Então, por isso que é importante todos eles darem os laudos para que eles façam o relatório. Aí esse relatório é entregue para os pais, para a própria criança, porque é família, mas se for um adulto, para o disléxico, e para a escola, para que eles tenham, né, o diagnóstico e as recomendações. Né? E aí a escola, nós esperamos que a escola, né, acolha. Né? Sim. Aí eu sei que as mães falam que começa uma luta, né? Sim, porque a escola não sabe, né? A escola não sabe como lidar, como adaptar, como... Eles têm uma ideia de como seja essa adaptação, mas a real adaptação, que nem eu estava falando com a doutora Marisa, né? A advogada Marisa, na live de anteontem, uma adaptação que tem para o inglês, que com certeza o professor de inglês não sabe.
que é a criança, o disléxico, ele não vai conseguir escrever como ele fala inglês. Então, quer dizer, beneficiar essa criança, facilitar para que ele faça as provas orais. E provas com... como chama? Como é que fala quando você faz xizinho na prova? De marcar alternativa? Isso, alternativa. Prova com alternativa. Por quê? Porque a prova com alternativa, você vai colocar o nome da palavra em inglês e o desenho da palavra. O nome da palavra e o desenho. Então, quer dizer, o professor lê o enunciado para essa criança, fala as palavras, a criança vai... Não precisa traduzir para o português, a criança vai ver ali os desenhos e ele vai conseguir responder. Então, quer dizer, olha que adaptação maravilhosa. E você sabe que a cultura, as crianças estão na cultura, o meu filho tem 9, mas eu demorei demais para botar no inglês. A cultura é assim, o livro da cultura eu achei tão legal, porque ele é todo ele é assim. A criança escuta, aí depois tem no livro deles, né? Tem o desenho, aí tem um desenho, um comando simples, por exemplo, pinte de vermelho o lápis. Mas aí ele escuta, ele lê inglês e ele vê a figura. É muito bacana, muito legal para todos. Isso sem adaptação, para todo mundo é dessa forma. Nossa, eu achei muito legal. E as crianças evoluíram muito no inglês. Aí você vê que para todas as crianças é uma boa, né? Um bom jeito de ensinar o inglês. Imagina se isso tivesse para o português também. Pensou, gente? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Por que Senhor? Né? Então, assim, são pequenos ajustes que precisam ser feitos e eu tenho certeza que vão ser feitos, porque eu estou vendo uma movimentação essa semana tão grande, tão linda, né? Das Mães do Brasil, da ABCD, da ABD. Então, assim, muitas associações estão se movendo e eu acredito muito que muita coisa vai mudar a partir do próximo ano, né? Em relação às adaptações. E isso é maravilhoso. A importância, né, da semana da conscientização da dislexia, né? A importância de existir essa mobilização para que cada vez eles vão conseguindo adaptar melhor e as próximas gerações vão pegar, né, todo esse benefício. Como é importante isso? Sim, é fundamental, é verdade. Mas você sabe que eu vejo já uma diferença entre o livro das crianças pro meu. Mas eu acredito que você tem apego muito parecido com o meu, né? Das crianças eu já vejo muito mais desenho, muito mais figura das crianças aqui. O Rafael, que tem 9, já é um pouquinho diferente. Eu já vejo muito mais figura. Eu fui folhear o livro dele de ciências, já com esquema. Então, como a Terra roda, já desenhado em vez de texto. Olha. Então, eu também acredito que você vai começar a mudar e vai melhorando. Sim. Olha, aqui, como é tudo muito, já desde 2010, já tinha lei, já tinha gente correndo atrás do prejuízo, então é tudo muito adaptado. Eu vou te mostrar um livro, eu vi que a Ana Paula escreveu uma coisa de matemática, vou te mostrar um livro muito interessante, usado, que inclusive eu quero te apresentar esse livro, tem italiano, matemática, inglês. E ele é do Fundamental 1 até o Fundamental 1, né? Que seria a primeira série até a quinta série. E ele traz a base. A base é o que a criança precisa para ir para o Fundamental 2. Sem essa base, ele fica lá patinando no Fundamental 2, né? Então é um livro assim imprescindível para disléxicos. Então a mãe aqui tem o livro da escola normal, depois ela vai nessa editora aqui na Itália, uma editora italiana, compra o livro e estuda com o filho em casa. Ou se tem um tutor, aqui eles chamam de tutor, né? Que eu sou tutora para disléxicos aqui.
Então, você compra o livro e estuda, porque você tem as bases, né, da dislexia, e estuda com base naquele método de estudo para disléxico. Olha que interessante. Tudo aqui, além de ter a tabuada, né, ó, tabuada, que você pode consultar, tal, tudo eles transformaram, não sei se dá para ver, ó. Dá. Aí é base, né, primeira série. Então ensina que o 1 começa de baixo para cima. E aí depois vai descendo de cima para baixo. Justamente porque quem é descalcúlico não tem essa noção de... Já o disléxico não é linear, né? Nem sequencial. Então, assim, 1, 2, 3, 4. Depois chega no 10, começa a colocar um número a mais, fica 11, 12. Fala, ai meu Deus, é 12 ou é 11? Né? Já começa a confundir tudo. Então, aqui, ó, ele já te ajuda, te ensina, falando, ó, você vai começar, né, de baixo para cima, do 1 ao 10. E aí, do 10, você volta para baixo, né? 10, 9, e vai descendo. Ó, aí aqui eles pegam um joguinho, tipo o dado. Não dá para ver direito, né? Dá para ver? Dá sim. É um dadinho, né? Eles vão Isso. botando Para muito ensinar os legal. números. Uhum. E é uma proposta que vai matemática toda, ó, vai tudo na matemática nessa proposta. Que olha que interessante. Os números, na divisão, ensinar divisão para criança. Olha o número preto. E tanto na divisão. O Muito número legal. preto, Nossa, ele é selecionado, ó, ele é em negrito. Para evidenciar. É exato, tem que diferenciar, gente. Sim. Senão a gente não enxerga. E o que vai dividir está em vermelho, que é o divisor, né? Que é justamente para a criança não confundir. Porque tanto o disléxico faz essa confusão na hora de dividir, né? Como o descalcúlico também. O descalcúlico erra ali na hora. Em vez de colocar 5, ele pensou 7 e escreveu 5. Né? Então, assim, é um livro muito legal. Meu filho aprendeu demais aqui, ó, com a divisão. É simples, tem um resumo minúsculo. Olha o tamanho do resumo. Aí isso é ótimo. Porque senão aí às vezes o é um texto professor desse, né? fica horas explicando. A criança já esqueceu tudo, né? Não sabe mais por onde começar. Tá ali na terceira série ou na quarta série, já fala, meu Deus, e agora? Né? Não sei nem o número, como é que eu vou dividir? E tendo um resumo minúsculo, que meu filho levava esse livro para a escola e trazia para casa, levava para a escola, além dos livros normais, né? E, nossa, tá até velhinho, porque ele amou esse livro. Esse livro aqui é quem eu tô caçando no Brasil, uma casa editora para poder levar para o Brasil. Seria português, matemática e inglês. E, nossa, seria fantástico, porque resume os 5 anos em um livro, gente. Coisa mais linda. A Ana Paula botou, ó, eu vou só responder 2 coisas aqui dela. O curso que eu falei é a cultura inglesa, e aí várias mensagens que não estão adaptadas. Não, eu não acho que adaptaram, eu acho que melhoraram, mas comparando quando eu era pequena. Então, sei lá, 30 anos, entendeu? Depois de 30 anos, eu acho que melhoraram um pouquinho. Eu vejo, mas assim, eu vejo mais nos livros de ciências, livro de história, de geografia, que eles começaram a botar mais figura, mais esquema e tal. Mas, por exemplo, português. Gente, alguém tem que adaptar o português, porque, assim, eu acho que eu não tenho a descalculia, né? Então, a matemática, para mim, meu problema era estar toda na interpretação da questão. Eu não tinha problema com o número, mas sofri, por exemplo, com uma divisão, porque eu não conseguia entender a sequência daquilo ali para resolver. Depois que eu entendi a sequência, eu nem me lembro como, não me lembro mesmo se foi numa professora particular, não me lembro. Mas em algum momento eu consegui entender aquela sequência. Aí tá bom, beleza, depois foi embora. Então meu problema está mais na interpretação. Mas, gente, o português, os livros de português, eles precisam ser adaptados, pelo amor de Deus. Eu acho assim, aquilo tão complicado para um disléxico,
Porque só textos e textos. Tem um abecedário, eu tenho uma dificuldade. Você fala assim, Mônica, o L vem antes de quê? Aí eu, calma aí. A, B, C, D. Eu sempre tive dificuldade com a base de fazer o abecedário. Você imagina o resto. Assim, você sabe, né, Carol, que eu sou por horrores com português. Até hoje eu bato cabeça com o tal do português. Então, assim, eu não acho que eu respondi duas mães. Eu não acho que adaptaram, não. Elas falaram, não, o livro da minha filha não é adaptado. Não, não é, mas eu acho que está melhorando. É assim, sabe aquela pessoa super esperançosa? Eu acho que está melhorando. Então, eu acho que cada vez vai ficando um pouquinho melhor, né? Sim, sim. Melhora sim, se Deus quiser. É a nossa esperança. Olha, a gente, Mônica, falando sobre o diagnóstico, tem o DSM-5, que é o diagnóstico, é o critério diagnóstico, né, de perturbação da aprendizagem específica. Essa é a tradução, né, para o inglês, que o inglês seria Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Eu não falo muito bem inglês, mas saiu aí. E aí, esse manual, que é usado no mundo todo, né, para os profissionais dessa área de saúde e da área de educação, ele fala assim, o profissional, tanto fono, psicopedagogo, o psicólogo, ele vai avaliar, no mínimo, 6 meses dessa criança, para que, dentro desses 6 meses, ele tenha um início, né, de parâmetro. Essa criança tem sinais da dislexia? Ok. Melhoraram ou continuaram? Persistiram os sinais? Se melhoraram e essa criança está indo bem, então não é dislexia, a gente pode descartar. Se está persistindo e continuam nos mesmos erros, então vamos continuar, né? Já aconteceu muitas vezes que algumas mães me falaram, não, mas os profissionais, um ano, e a profissional ainda não me deu o diagnóstico. Então, quer dizer que ela, provavelmente, ela está tendo esse cuidado de ver realmente se é um transtorno de aprendizagem. Justamente porque é uma responsabilidade muito grande. Imagina um diagnóstico errado, né? Imagina você falar, olha, essa criança tem dislexia e no final não tem. Então, mães, não pensem que o profissional está querendo, né, tirar dinheiro de você ou, né, não é isso. É porque, com base nesse manual internacional, no mínimo são 6 meses para que esse profissional possa concluir. E uma outra coisa, se em 1 mês ou se em 2 meses o profissional nunca te viu, a equipe multidisciplinar nunca te viu e já te deu o laudo, se você foi numa neuropediatra, viu uma vez e ela te deu um laudo falando que é dislexia, tá errado. Porque precisam fazer vários testes, não somente com a neuropediatra, mas com a fono, com a psicóloga ou neuropsicóloga, tá bom? Então, fiquem de olho aberto, é bom saber disso, para que vocês não tenham um problema no futuro, né? E principalmente fazer o teste de QI, teste importantíssimo, que é o primeiro que abre as portas para saber se tem esse transtorno ou não. É verdade. Importantíssimo. Ok. E aí, para a gente terminar, eu queria trazer aqui para vocês uma coisa muito interessante que tem no CID, que é um outro manual usado pela saúde e também pelos profissionais de educação, que muitas mães me perguntam também. Falam, ok, eu fiz toda a papelada, né? Passei nos médicos, passei na equipe multidisciplinar, e aí no final a médica falou, sim, sua filha tem dislexia, tem TDAH, tem descalculia, tem ortografia, toma, vai procurar tal profissional, vai procurar fono. E aí tem um monte de código escrito lá embaixo, onde ela assinou. O que significam esses códigos? E aí eu trago aqui para vocês, para que vocês saibam, né? Não cheguem assim muito cruas, vamos dizer assim. E saibam que quem tem dificuldade de leitura chama déficit de leitura.
O código para esse déficit é o F81, que é precisão da leitura, né? Precisão de palavras, ritmo ou fluência de leitura e compreensão da leitura, que é a dislexia. Quer dizer, a criança não consegue ler direito, né? Na nossa linguagem dia a dia, não consegue ler direito, não consegue decodificar as palavras, come letras, pula linhas, né? Não consegue soletrar, ouvir a letra e depois falar aquela letra. Então, essa seria, né, esse F81 seria a dislexia. Tem também o F81.81, que é o déficit de expressão escrita, né, que é a precisão ortográfica, precisão gramatical, pontuação, clareza na organização e precisão escrita, que seria a desortografia, e o F81.2, que é a disgrafia, que é a descalculia, que é a matemática, que é o sentido numérico, memorização de fatos aritméticos, cálculo preciso ou fluente e raciocínio matemático preciso. Então, é bom saber que a descalculia é uma dificuldade específica. Não quer dizer que você vai ter dislexia e você vai ter também descalculia. Pode ser que você tenha só descalculia, tá bom? Não é conectado uma com a outra. Isso é importante saber. E é importante também, quem tem descalculia, reforçar aí nos exercícios de lógica, né? Lógica rápida, aqueles exercícios, probleminhas rápidos, que tem bastante na internet, né? Você só colocar, dar um Google e acha bastante exercícios até mesmo aqueles testes de QI que você acha no Google, eles dão probleminhas lógicos, né? De lógica. Então você tem que pensar, tem que ter o raciocínio rápido. E isso é legal para quem tem descalculia. É isso. Eu acho que a gente falou tudo, Mônica. O que você acha? Falta alguma coisa? Não, acho que a gente falou tudo. Agora, com os códigos, você falou tudo que vai no laudo, né? Todos os itens. E é basicamente isso. Eles vão analisar tudo isso, histórico escolar, desenvolvimento da criança, inteligência, né? QI, atenção e memória. Eles pegam todo esse grande bloco, conversam e fazem um relatório, né? Esse seria o básico do diagnóstico. É verdade, né? Verdade. E não esquecer que você precisa necessariamente passar por uma fono, psicopedagoga, psicóloga, se for o caso, se tiver problema de autoestima, né, problemas, dificuldade de interação, né, a pessoa muito isolada, então passa com um psicólogo e o neuropediatra, que é o que vai, no final das contas, assinar aquele laudo. Mas fundamental o processo da fonoaudióloga nesse caminho todo, tá bom? E a Ana Paula perguntou, meninas, vocês conseguem fazer cálculos de cabeça? Existe essa dificuldade? Então, depende, né? Depende dos graus da dislexia ou da descalculia, tudo depende, ninguém é igual a ninguém. Então, eu consigo fazer cálculo de cabeça, mas assim, eu sou uma adulta, né? O adulto, ele tem as compensações. Ele compensa muito. Quando eu era pequena, eu fazia o cálculo apertando os dedos do pé no chão para a professora não perceber. Porque eu não queria contar com a mão, eu não queria contar com os dedos. E aí eu apertava o dedo no chão, a tabuada, né? E fazia... Você tem noção? Gente, que sensacional. Olha o que a criança faz, né? Para conseguir fazer as coisas. Né? Não, então, mas é a nossa assim, criatividade, né? é o nosso resolver. Eu tinha que resolver aquele problema, né? Exato. E aí... Você tem que... Por isso que quem é disléxico tem um potencial assim muito maior agora com essa nova tecnologia em achar trabalhos, em procurar, em ter emprego. Rápido de procurar a estratégia para poder corresponder àquela necessidade, né? Resolver o problema rápido. Ele tem, diferente do não disléxico, que fica lá pensando, falando,
Será que eu vou, não vou? Será que... Verdade. Eu também, hoje eu faço, Ana Paula que perguntou, né? Eu faço cálculo, eu faço muito rápido. Mas também foi uma adaptação, porque eu fui para o Kumon, eu decorei, né? Assim, a realidade é, eu decorei a tabela. Mas por que eu decorei? Eu decorei como um jeito de resolver o meu problema ali. Se eu não conseguia, então eu vou ter que decorar. Tanto é que o meu marido, por exemplo, fala, mas a sua memória é ótima. A minha memória é ótima porque foi um jeito que eu descobri de passar por cima da dificuldade. Então, tudo eu quero decorar. Eu enfiei na minha cabeça de que minha memória é boa. Então eu vou decorar. Eu decoro tudo. Eu decorei as tabuadas todas, eu faço tudo de cabeça, eu levanto o olho assim, ó. Aí eu começo, e faço conta de cabeça. Prova, eu decoro a matéria, porque se eu não entendi, pelo menos eu vou decorar. Aí eu vou achar alguma coisa ali na hora e que eu encaixe com aquilo que eu decorei e eu vou saber fazer a questão. Então, assim, na verdade, eu usei a memória. E é um jeito, né, que o disléxico arruma para adaptar, para conseguir passar por cima da dificuldade. Sim. Então, eu sou boa de conta. Você é boa de conta, né? Eu sou boa de conta, mas eu tenho dificuldade no problema. Então, se você me dá um problema para resolver, eu tenho a dificuldade de compreender aquele enunciado do problema. Depois que eu consigo compreender, se alguém me ajudar a compreender, a conta, eu faço assim, tudo rapidinho. Olha, então, que legal. Eu também não sou boa. Eu não tinha percebido, porque eu estava numa outra página aqui, o chat do YouTube está bombando de perguntas. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, que a Kelly Cruz, ela perguntou, falou que o meu áudio está com microfonia, não sabia. Ai, meu Deus do céu. Mas porque aqui eu não estou escutando microfonia. Ah, mas eu estou só te ouvindo no Instagram. No Instagram tá ótimo. Porque a Mônica precisa baixar o volume. Ai, meu Deus, não vi nada disso. Baixei um pouco. E aí, Mônica? Melhorou? Quem tiver no YouTube, melhorou? Depois fala pra gente se melhorou. A Kelly Cruz. Eu acho que aqui, né? Não, mas aqui eu acho que tem no StreamYard tem que abaixar tudo. No Instagram. Tá zerado. No Instagram acho que só um pouquinho. Eu tô me ouvindo sim, Mônica. Então, calma. O que eu tenho que fazer? Tenho que baixar aqui, mas... Baixei. Eu quase não tô te ouvindo. Ok. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Não, agora nossa, agora deu. Pior. Mas aqui tá zerado. Engraçado que agora piorou. Será que melhorou? Melhorou? Não sei. Mas deixa eu só responder essa pergunta da... Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Deixa eu responder essa pergunta da Kelly Cruz. Ela falou assim... eu tô me ouvindo, que péssimo. Vou ficar de novo. Eu baixei... eu tô sem volume. Eu quase não tô te escutando. Eu vou zerar. Olha aqui. Fala alguma coisa. Agora eu tô te ouvindo duplicado. E agora? Você quer que eu desligue o meu? Eu vou desligar o meu microfone. Ok. Continua, né? Não, tá pior. Tô te ouvindo duplicado. Pior ainda. Ai, que medo desse negócio de tecnologia, gente. Pois é, que estranho.
eu tirar o meu microfone aqui, pode ser que seja isso. Vamos ver, fazer o teste. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos desligar o Instagram. A gente segue aqui no YouTube. Ok. Pode ser. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo pelo Instagram. Pelo YouTube, não. Não, porque eu tirei o som, né? Do StreamYard, eu desliguei o som. Então, peraí. Eu acho que eu resolvi, eu acho. Não sei, vamos ver. Pra mim tá claro agora. Quero o microfone. Não sei. Vou colocar o microfone do computador. Vamos ver se é isso. Então, a Kelly Cruz, não sei nem se ela tá mais aqui. Ela perguntou: meu filho pode reprovar se tiver só a dislexia? Tenho essa dúvida. Então, Kelly, a gente fez uma live 2 dias atrás. Tá lá no meu Instagram essa live. Hoje eu coloco ela no YouTube também. E com a base do laudo, né? A gente tem que ter a base da certificação da dislexia, infelizmente, né? As leis dizem que você não precisa de laudo para você ter ajuda da escola com a criança com dificuldade de aprendizagem. Mas o que acontece, né? A realidade é diferente. Então você precisa necessariamente ter o laudo, levar esse laudo na escola. Esse laudo tem que ser protocolado. Uma vez que ele foi protocolado, você leva faz já a xerox, nem pede para a escola, faz a xerox do laudo, fala: olha, eu quero protocolar o meu documento, escrevam aqui o número do protocolo e assinem, porque essa cópia do laudo vai ser sua, né? E vai estar comprovado que você entregou para a escola. E por que de tudo isso? Porque uma vez que passou o ano escolástico, né? O ano escolar, eu falo italiana, escolástico. Passou o ano escolar e essa criança tá para ser reprovada, aí você vai alegar, falar: peraí, mas as adaptações não foram feitas, não foram inseridas? Porque se a criança não correspondeu com a adaptação, não quer dizer que o problema é da criança, mas sim o problema de quem aplicou as adaptações, porque não foram aplicadas corretamente. Porque justamente as adaptações são elas que fazem com que o disléxico tenha esse nível igual dos não disléxicos, né? Que ele fique páreo aos seus coleguinhas de classe. Então, as adaptações, ela te dá uma capacidade de não repetir de ano, porque você vai entender, vai fazer as lições e vai compreender tudo que os seus amigos também estão compreendendo. E a escola não pode alegar que a gente tentou, tal. Não, mas vocês tentaram, mas não foi o suficiente. Então, quer dizer, se a escola não ofereceu um PEI ou um PDI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, se a escola não ofereceu estratégias para que essa criança consiga, né, superar sua dificuldade e consiga estudar igual aos seus amiguinhos, então quer dizer que a escola não pode reprovar essa criança. Mas aí, se a escola insistir, aí você tem que recorrer para vias legais, como a doutora Marisa falou, né, na live. E como é que você começa a ir para vias legais? Conversa com a escola primeiro, conversa com a coordenadora, com a professora, pede uma reunião, né? Fala das dificuldades, mesmo com a adaptação. Qual é o tipo de adaptação que a escola está fazendo? É aquela que está no laudo? Estão sendo usadas aquelas adaptações? Ou a professora está fazendo o achismo dela e usando as adaptações que ela acha que são boas e convenientes, né? Então, é muito interessante que você acompanhe isso, porque através desse documento e dessas conversas, o passo sucessivo seria ir na Secretaria, né, de Ensino e fazer uma denúncia. Aí, outro passo sucessivo, cada passo que você der, né, vai ser para ter o direito, para o seu filho ter o direito de passar de ano, e mostrar que a escola não correspondeu com aquilo que o documento do médico, por isso que é importante a assinatura do médico, né? Escreveu, assinou, falou que teria que ser feitas.
Então, infelizmente, hoje a gente tem um embate aí entre o que a professora, o que as escolas pensam, né, que é adaptação, e o que realmente são as adaptações. As adaptações são totalmente diferentes do que as professoras, a realidade, né, que as professoras pensam. Como eu estava te falando, né, aquela adaptação do inglês. É uma coisa super simples, né, colocar a criança para falar, usar a prova oral, em vez de usar uma prova escrita. Porque ela sabe que ele não vai escrever, que vai ter erros ortográficos, né? Não analisar essa criança, né, vendo uma redação com base nos erros ortográficos, mas sim no contexto da história, o que ele quis dizer. Se a professora entende como é a mente do disléxico, ela vai saber que ele não vai começar pelo início, ele vai estar tão ansioso para escrever que ele vai começar no final. Aí depois ele vai para o meio, depois ele vai para o início. Então, se a professora tem essa base, que os professores não têm, os professores no Brasil não têm, eles precisam estudar para isso, e assim ele vai poder entender e vai poder falar, olha, essa criança vai passar para a próxima série, porque eu entendo a dificuldade dele, sei que ele sabe, só que ele precisa das adaptações certas para poder ir. Então, a gente está trabalhando para isso. Na próxima série, ele vai conseguir superar e vai conseguir se adequar com as adaptações que a gente começou a adaptar agora. Entendeu? Não reter, porque mais um ano ele vai melhorar e vai. Entendeu? Então, depende muito, Kelly, depende. Não sei se a Kelly está aqui ainda, mas. Aí a Cristina respondeu: se for feito as adaptações, pode sim. Também tenho o outro laudo na escola, tenho laudo, não preciso fazer, já passei por isso como professora. Então, Cristina, as adaptações têm que ser feitas. Não sei qual o seu caso específico, né? Que tipo de adaptações foram feitas, ou qual era a dificuldade, né, do seu filho, se é dislexia, desortografia, descalculia. Mas se elas forem feitas e assim mesmo a criança não superar, o problema não está na criança. Porque a gente sabe que os professores ainda não estão habilitados para adaptar, né? Adaptar, eu não falo fazer um resuminho de uma coisa e beleza. São várias coisas que podem ser adaptadas, né? Inclusive no curso eu ensino isso, todas as adaptações feitas, né? Desde redução de lição de casa específica, o porquê reduzir essa lição, né? O porquê que ele vai entender melhor com menos lição do que 20 exercícios de matemática, 50 exercícios de português. Por que reduzir, né? Porque você vai ver o resultado, ele vai trazer resultado. Sobe a autoestima, a família fica mais tranquila, tudo melhora, né? Essa facilitação não é para deixar mais fácil pro disléxico, mas é para mostrar para ele que ele é capaz também. E aí, devagarzinho, ele vai começar a equiparar os seus colegas, né? Dar um passo para trás é importante na escalada acadêmica do disléxico. Principalmente o professor, quando ele entende isso, tudo muda. Né? Ele tem uma outra visão. Eu vejo pelas professoras dele que estão dentro do curso. Quando elas percebem, e aí elas falam, nossa, Carol, o quanto eu não fiz para os disléxicos, né? Teve um menino, uma professora falou, eu repeti um menino porque eu achava que ele não sabia nada. E eu acho que ele era disléxico. Aí eu falei, poxa. Então, assim, é complicado, porque às vezes as pessoas sabem que sabem as coisas, mas na verdade, né, não sabem. Então, tá tudo muito novo no Brasil e a dislexia ela precisa ser estudada profundamente, profundamente, não rasamente. Não é só dificuldade de leitura escrita, né? Vai muito mais, vai muito além dessa dificuldade. A gente tem uma pergunta aqui. A Ana Paula escreveu. Carol, o que, Ana Paula? Não, Ana Paula escreveu. Tem esse material que você mostrou no curso que você dá?
esse material da matemática, eu faço a cópia, a foto, né, de algumas páginas e dou para principalmente as professoras, né? Mas as mães que querem também elas pegam para poder ajudar a criança com a matemática, principalmente se está no Fundamental 1 e 2. Eu faço isso sim, porque justamente é o material que eu tenho aqui, né, meu, e eu posso compartilhar, não é um problema não. Para quem está dentro do curso, lógico, né? E é um livro de matemática, gente, é um livro adaptado de matemática. É isso, gente. Mônica, eu acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que falamos tudo do diagnóstico. E a gente acabou até falando de adaptação, né, Carol? Sim. O diagnóstico é adaptação. E é importante a adaptação. É uma coisa que eu passei, que sem adaptação, sabe o que aconteceu comigo? Eu abandonei. Então, não é melhor adaptar a criança, né, que você falou, dar um passo para trás? Então, diminui um pouco a questão da lição, faz as adaptações e a criança segue, porque eu abandonei. Uma hora que eu falei, eu sou ruim mesmo, então não quero mais saber de escola. Vou passar colando, vou passar de qualquer forma. Abandonei mesmo. Na minha cabeça, eu queria sair daquele inferno, que era a escola. É melhor adaptar. Né? É isso que as professoras e as escolas ainda não compreendem, né? Sim, sim. Precisa dessa compreensão. Eu entendo, a Cristiane escreveu aqui que ela é professora, né? Eu entendo, mas eu falo para os pais e mães, que vocês podem recorrer, tá? Dessa decisão da escola. Justamente porque o Brasil ainda não está, os professores não sabem o que é realmente a dislexia. Então, vocês podem recorrer dessa reprovação, sim. É o direito de vocês. Principalmente se tiverem documentos, né, assinados para isso, tá? Porque essa criança tem tudo, o disléxico tem tudo dentro dele, né? Mônica, sim. Eu e Mônica, a gente pode falar que a gente é disléxica. Né? A gente tem todo o conteúdo dentro, a gente não sabe como externar. E se a gente não tiver ajuda, né, para externar, a gente não vai conseguir. Se abandona mesmo, como a Mônica falou. Você não vai conseguir. Então, existe isso. Então, para terminar, para encerrar, queria falar que as inscrições do curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, terminam amanhã. Amanhã a gente fecha às 23h59 as inscrições, e porque domingo a gente começa a nossa primeira aula, e é uma aula de boas-vindas, uma aula onde eu vou explicar como é que vai funcionar o curso, como é que nós iremos nos mover aí nesse mundo à parte. Eu falo que é um mundo à parte, a dislexia. É verdade, é um mundo, gente, é um mundo. E aí, se você... É verdade. Se você tiver ainda com a pulguinha assim atrás da orelha, fala vou, não vou, vou, não vou, hoje eu te dou uma ajuda e falo vai, entra, porque o curso está maravilhoso, o preço está maravilhoso, é um preço que eu nunca mais vou fazer na minha vida, porque assim, eu diminuí o máximo que eu pude. E não é justo para as outras mães que já entraram nas turmas passadas, que pagaram preço cheio, né? Então, aproveite essa oportunidade de entender, de ser uma tutora para disléxico, né? De ser uma agente da dislexia na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, e ajudar as gerações futuras, não só os seus filhos, mas as gerações futuras, né? Então, você pode clicar no link da minha bio no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube. Tem um link lá em cima, perto do meu nome. E entra na minha página, dá uma olhada de tudo aquilo que você irá receber comprando o curso. E aprendendo um método de estudo para disléxico, um método que ele vai usar a vida inteira. Ele vai usar para a vida toda. E depois você vai vir aqui me dar um testemunho e contar como é que foi essa viagem no mundo da dislexia. Tá bom? É isso. É um investimento, gente. Não é um valor, é um investimento. Porque vai ser um aprendizado que o teu filho vai levar o resto da vida. Vai estar lá, fazendo o doutorado dele usando a mesma técnica. Eu te falo porque eu uso hoje, estudando para concurso, 14 matérias, tudo lei.
E eu faço tudo adaptado, tudo com as técnicas. Então, assim, é investimento. Sim, é verdade, maravilhoso. Tá bom, querida. Um beijo grande para você. Um beijo para todas que entraram. Desculpa o áudio que ficou ruim de novo. A gente vai resolver isso. Vamos resolver. Um beijo. Beijo para todas, gente. Segue a gente lá. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram. A gente tem Spotify, gente. Se vocês quiserem ouvir os outros podcasts, Spotify, Dislexia com Café. Tá super legal, super bonitinho. YouTube, Instagram, segue a gente lá. E escuta os outros podcasts, também estão super interessantes. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Carol, mais uma vez. Obrigada um beijo, a você, bom dia para todas. Beijo, bom dia, boa sexta. Tchau, tchau. Boa sexta. Sextou, beijo.